Com as bênçãos de Deus, damos início à 124ª sessão ordinária da 6ª legislatura. Solicito a vereadora doutora Ana Paula a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmo 58. Livra-me, meu Deus, de meus inimigos, e livra-me dos que se levantam contra mim. Livra-me dos que obram iniquidade, e salve-me dos varões sanguinários. Lido, senhor presidente. Solicito ao vereador Eduardo Bosco fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 1º. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Solicito ao vereador Geraldo Atleta a fazer a leitura de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Prosseguimento, solicito aos senhores vereadores, a vereadora, que registrem suas presenças. Solicito que conste em ata dessa sessão a presença do Dr. Roque Antônio Mesquita, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, da sua esposa Estela Mesquita, a quem eu convido a ambos a comporem a mesa de trabalho dessa sessão e tomem o assento ao lado da presidência. Solicito ainda que conste a presença do senhor Paulo Eugênio, presidente do Conselho de Pastores de São Roque, do pastor Ilso Benedito Pereira, vice-presidente do Conselho da cidade de São Roque, do pastor Daniel da Costa, membro do Conselho de Ética do Conselho de Pastores, do pastor Silvio Ronda, da Igreja Batista Missionária de São Roque, a presença do pastor Ivanildo Vieira, da Associação Missionária Fonte Água Clara, e da sua filha Tatiana Cristina. Solicito ainda que conste em ata a presença da pastora Francislane, da Igreja Evangelho Quadrangular. Muito obrigado pela presença e por enobrecerem essa sessão nessa data. Em continuidade, coloco em discussão a ata da 123ª sessão ordinária, realizada no dia... Presidente. Pois não, vereador. Peço a suspensão da sessão por 15 minutos. Coloco em votação o pedido do vereador Eduardo da Delegacia de suspender a sessão. Pois não. Antes de julgar o mérito do pedido do nobre colega, eu peço também que seja consignado em ata a presença do presidente do Conselho de Segurança do município, doutor Aloysio Calvo. Será constado em ata a presença do senhor Aloysio Calvo, presidente do CONSEG do município da cidade de Alumínio. Em prosseguimento, coloco em discussão o pedido do vereador Eduardo da Delegacia de suspender a sessão por 15 minutos. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está suspensa a sessão por 15 minutos. Aproveitando a suspensão da presente sessão, colocar claro que essa noite é uma noite especial. A gente vai prestar uma singela homenagem ao desembargador Roque de Mesquita, que vocês terão o prazer de acompanhar a leitura da biografia do mesmo e ver do laço que ele guarda com a nossa cidade, pelo carinho que ele teve e tem com o município de Alumínio. É uma homenagem simples, mas que nós vamos tentá-la tornar nobre com a presença do desembargador, da sua esposa e dos amigos que aqui o acompanham. Então, eu solicito ao secretário que faça a leitura, se possível até mesmo utilizando aqui o púlpito da Casa de Leis, se assim desejar, da biografia do Dr. Roque de Mesquita. Faremos, vereador. Só peço também que conste em ata a presença da senhora Marina Bravin, que tem uma história gigante com o município de Alumínio.
Determino que conste em ata a presença da senhora Marina Bravin. Antes de fazer a leitura, só que fique constado que é um resumo, né, da biografia, porque certamente a biografia do excelentíssimo desembargador do excelentíssimo desembargador Roque Antônio Mesquita de Oliveira é muito maior que isso. Então, é um resumo que foi colocado na moção. Passo a leitura dela, senhor presidente. Moção número 11, de 2015, em aplauso ao desembargador de Justiça, doutor Roque Antônio Mesquita de Oliveira. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Bacharel em História pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sorocaba em 1970. Roque Antônio Mesquita de Oliveira lecionou no município de Alumínio, na Escola Estadual de 1º e 2º grau, sendo professor de Organização Social e Política do Brasil e História Geral do Brasil entre os anos de 73 até 1976. Atuou ainda como professor nos municípios de Itapiraí, Ibiúna e Sorocaba. Bacharelou-se no ano de 1971 em Direito pela FAD de Sorocaba, aprovado no concurso de ingresso à magistratura do Estado de São Paulo em 16º lugar, no 142º concurso. Foi nomeado e empossado como juiz de direito em 19 de agosto de 1976, ano em que deixou de lecionar em nosso município. Foi juiz substituto em Itu, Salto, Indaiatuba, Porto Feliz, São Roque, Ibiúna, Sorocaba e Campinas, de 76 até 78. Juiz titular em Capão Bonito, em 1978. Juiz auxiliar do interior, com sede em Santo André, em 1978. Juiz de Direito titular de Salto, de 1979 a 1983. Juiz titular de Direito de Itu, de 1983 até 1990. Juiz titular da 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, de 1990 até 93. Juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça, de 1992 até 1993. Juiz substituto em 2º grau na 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça, de abril de 93 até 98. Juiz do Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo, de 98 até 2005. Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde 3 de 2 de 2005, em exercício junto à 18ª Câmara de Direito Privado. Desde 1996, é professor na Unip, Campos Vergueiro. Pela trajetória vitoriosa de trabalho do hoje desembargador Roque Antônio Mesquita de Oliveira, que professor nas escolas da região, incluindo o município de Alumínio, alcançou um dos mais altos postos do judiciário. Apresento referida moção de aplauso. Sala das sessões, plenário vereador Orlando Silva, segue assinado pelo vereador Eduardo Legacia, doutora Ana Paula Neto Marquete, vereadora, e Beto, vereador. Lido, senhor presidente. Parabéns, doutor Roque de Mesquita, biografia linda, e nós que tivemos o prazer de conversar um pouco com o senhor, percebemos aí o quanto de conhecimento o senhor tem e, acima de tudo, a pessoa e a índole, né, que o senhor carrega consigo. Então, gostaria que o vereador Eduardo da Delegacia, que foi o autor dessa moção, ele fizesse a entrega de um simples certificado, mas saiba que assim, com muito respeito e muita consideração à vossa pessoa. Então, se o senhor quiser se dirigir aqui à frente do plenário, ele fará a entrega do certificado. Também deixo a palavra franqueada ao Dr. Roque de Mesquita, que faça uso da tribuna. Boa noite a todos e a todas. Quero de início agradecer ao ilustre vereador Eduardo da Delegacia e também
ao eminente presidente desta Câmara Municipal, esta homenagem. Tomo a liberdade de ler em voz alta. Câmara Municipal de Alumínio, moção de aplauso, por iniciativa dos vereadores Eduardo, da Delegacia e outros. A Câmara Municipal de Alumínio confere a Vossa Senhoria, desembargador Dr. Roque Antônio Mesquita de Oliveira, moção de aplauso. Alumínio, 17 de fevereiro de 2016, assinado pelo presidente. Senhoras e senhores, meus prezados ilustres vereadores de Alumínio, dignos representantes da comunidade aluminense, queridos amigos pastores que se fazem presente, cujos nomes já foram declinados pelo eminente presidente, minha querida esposa Estela, que apesar de tímida, consegui convencê-la a vir à mesa junto comigo. Ela me acompanha há muitos anos e todas as vezes que temos oportunidade de participar de um evento e ela também é chamada, ela fica meio sem graça, mas acaba vindo. Mas eu queria dizer que eu não concordo com as palavras do eminente presidente quando ele disse que a homenagem era singela, simples. Não é. Não é por uma razão muito simples. Essa homenagem vem do coração do povo de Alumínio. E não há nada tão marcante na vida de uma pessoa do que ser agraciado com uma conduta de aplauso, de reconhecimento por um trabalho realizado há quase 40 anos. Eu fico pensando se realmente era merecedor dessa homenagem. Mas depois, hoje, visitando as escolas aqui de Alumínio, onde eu trabalhei, eu vi que o trabalho ficou marcado aqui. Encontrei vários ex-alunos que vieram me cumprimentar. E parecia que aqueles 40 anos não haviam passado. Aí eu vi que realmente, coroando todos esses momentos do dia que eu passei hoje aqui em Alumínio, comparecendo aqui perante a comunidade de Alumínio, tão bem representada pelos ilustres vereadores, eu vi que esta homenagem é muito significativa e vai ter uma posição de grande destaque na minha vida pessoal, na minha vida familiar. Eu tive a oportunidade de conversar, antes do início desta sessão, com os ilustres vereadores, numa reunião que tivemos na outra sala. E agora tenho a oportunidade de conversar também com as senhoras e os senhores que estão aqui presentes no plenário. Eu gostaria de dar um testemunho apenas da importância desta homenagem, no sentido de eu poder falar como é possível um profissional que sempre dedicou a sua vida com grande amor para aquilo que fazia, que era exatamente transmitir o conhecimento adquirido pelos livros, pelos professores, para os seus semelhantes. Deus me abençoou com esse dom de ser professor. E, embora sem merecer, depois me deu a graça de ser juiz. Juiz dos homens. São duas profissões realmente nobres, sem prejuízo das outras. Mas estas duas realmente eu não tenho explicação, pelo menos uma explicação humana, para dizer para os meus irmãos, para os meus amigos, enfim, para senhoras e senhores, por que eu acabei recebendo esta oportunidade. Eu fiz uma opção de vida para o estudo.
filho de um ferroviário da Estrada de Ferro Sorocabana, que morava em São Roque, depois foi para Sorocaba, onde conheceu minha mãe, torneiro mecânico, mal sabia assinar o nome. Um dia me disse: filho, se você não estudar, você não terá chance de ter um emprego melhor. O estudo poderá fazer a diferença. Então eu fiz essa opção de estudar. E durante os meus estudos, acabei tendo esta inspiração, ou melhor dizendo até, essa missão de transmitir aos outros aquilo que eu estudava. Minha mãe era professora de grupo escolar também, muito modesta, gabava-se de alfabetizar as crianças. Eu via na figura também da minha mãe um exemplo que poderia ser seguido. E assim fiz a opção de estudar. Estudar sempre, sem parar. E continuar trabalhando. E acabei fazendo 2 faculdades. E comecei minha vida de professor. E nessa vida vim bater aqui em alumínio. E também advogava. Mas nunca pensava em ser juiz. Um dia, conversando com alguns amigos aqui em Alumínio, em Biúna, onde eu também dava aulas e advogava, um amigo me falou: por que você também não presta concurso? Quem sabe se possa ser juiz? Mas eu não me achava em condições. Mas orando, rezando, indagando de Deus qual era a missão que Ele me queria como seu servidor, Ele me disse: preste o concurso, aí você vai descobrir qual é a sua real missão. Além de ensinar os outros, você vai julgar os outros também. Mas procure fazê-lo sempre lembrando que, acima de tudo, reina a minha justiça, e que a sua será simplesmente uma justiça dos homens. Eu tive essa sensação durante as minhas orações, e acabei indo para o concurso e fui aprovado. E agora, 40 anos depois, eu venho aqui a Alumínio lembrar todos esses momentos da minha vida e ter a oportunidade de dizer a todos que todos nós somos iguais. Deus, nosso Pai, nos fez iguais. Jesus, nosso Mestre, valorizou a igualdade, o amor entre as pessoas. Em sua passagem pela terra, Ele disse isso para todos nós. Mas disse também um ensinamento que pouca gente lembra. Ele disse: vocês são iguais, todos. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Mas ele disse também, nas suas pregações, que cada um deve escolher a melhor maneira de se comportar perante a si próprio e a sua comunidade. Nos deu aquilo que se fala livre-arbítrio. Esta foi uma lição que nós recebemos, o livre-arbítrio. E a partir daqui, e é isso eu digo aos meus alunos e digo nas minhas palestras, a partir do livre-arbítrio, nós começamos a ser diferentes uns dos outros, por nossa decisão pessoal. Quando nós resolvemos estudar para progredir, nós começamos a aprender mais. Aquele outro, nosso colega, que prefere ir nas baladas, ir para as drogas, ou ficar assistindo televisão, ou ficar no computador brincando, ou ficar simplesmente na praça, e não vai estudar como deveria, vai ficando para trás. Não obtém as conquistas. Aquele que se dedica, que renuncia, que faz um programa de estudos, acaba vencendo. A razão da vitória, senhores vereadores, e falando para vossas excelências, eu falo para a cidade de Alumínio,
A razão da vitória de cada um de nós está no esforço. Quando eu caminhava aqui pelas ruas de Alumínio, ninguém apostava em mim, dizendo que um dia eu seria um desembargador e que viria à Câmara Municipal de Alumínio fazer uma pequena comunicação aos aluminenses e ser homenageado pela Câmara. Porque simplesmente eu era um professor que ficava ali dando as minhas aulas, conversava com os alunos e depois ia embora para casa. Aqueles que se aproximavam mais de mim, eu tinha oportunidade de falar aquilo que eu pensava. Mas os outros mal me conheciam, e quando eu tive que sair daqui para tomar posse, foi uma surpresa, porque eu não comentei com ninguém. Só ficaram sabendo no dia que eu falei que eu ia embora para tomar posse como juiz de direito. O que eu quero dizer em resumo, senhoras e senhores, é que qualquer um de nós, os seus filhos, os seus netos, os filhos dos seus amigos, residentes ou não residentes aqui em Alumínio, podem alcançar o cargo que quiserem. Eu fui abençoado porque entrei na magistratura e Deus, além de me dar essa oportunidade de ensinar os outros, de conversar com os outros, me deu a oportunidade de alcançar todos os cargos da carreira. Cheguei ao último cargo, o cargo de desembargador. E para quem não sabe, desembargador é aquele que desembarga. A doutora Ana Paula sabe o que eu estou falando. O desembargador desembarga, desenrola, acaba com a confusão. Mas que confusão? Quando o juiz de direito aqui de Mairinque, onde os aluminenses vão para resolver os seus problemas, dá uma decisão, aquele que não concorda com a decisão do juiz de direito vai com um recurso para o Tribunal de Justiça em São Paulo. E esse recurso vai ser examinado por 3 desembargadores. Cada processo, 3 desembargadores. Por isso o nome de desembargadores. Desembargador, que eles vão desenrolar aquilo ali para ver se o juiz estava certo ou se estava errado. Eles examinam o mesmo processo que foi desenvolvido em Mairinque. O mesmo processo. Lê o processo e fala, não, o juiz está certo. Ou então, o juiz está errado. Ou fala assim, o juiz está quase certo. E ali eles dão a decisão. Então eles desenrolam e aí a coisa fica sacramentada. Determinados casos podem ir até para os ministros em Brasília. Mas, enfim, é o último cargo da carreira no Estado. Então, eu sou muito grato à Câmara Municipal de Alumínio por me dar essa oportunidade de trazer esta mensagem para os aluminenses. Nunca desanime. Se vocês conhecem jovens que estão estudando, ou que porventura prestaram algum concurso público e não passaram, digam a eles que vocês ouviram de uma pessoa que ama muito alumínio, ouviram uma mensagem no sentido de que precisa se esforçar, precisa criar uma disciplina, precisa ordenar as suas atividades, ordem e disciplina, para poder alcançar o sucesso. E eu, modestamente, sou a testemunha viva de que isso é possível. Os que me conhecem desde criança sabiam muito bem que ninguém apostava um cruzeiro na possibilidade de eu chegar onde eu cheguei. Por quê? Eu não tinha gente importante na família. Eu cansei de ouvir, mas quem é você querendo prestar concurso para juiz? Seu pai é juiz? Seu pai é promotor? Você tem algum tio, ministro? Você tem alguém na família? Não, não tinha. Eu era o primeiro que estudava na família. Não tinha ninguém. Só que eles se esqueciam que eu tinha, assim, um grande aliado. O meu grande aliado era Jesus. Era o meu Deus. Aquele que me ensinou, desde as primeiras letras, que o amor vence qualquer barreira. Quando se pega com amor, quando você se regulamenta naquilo que você quer fazer, como eu ouvi num canto hoje, na escola Rodovalho, onde eu passei a tarde, um canto maravilhoso que eu ouvi lá, de uma professora, que quando você ama, Deus lhe dá,
Quando você tem amor, você se aproxima de Deus. E aproximando-se de Deus, Ele te dá asas. E com essas asas você começa a voar. E vai conquistar aquilo que você deseja. E tudo que for de bom para você, Ele vai permitir. Deus não permite que nós consigamos coisas ruins para nós. Jesus nos protege. Nós somos seus filhos. Então, aquilo que a gente persegue e que dá certo, é uma graça que Ele nos dá. Quando não é para o nosso bem, Ele não permite que dê certo. Aí você aguarda e parte para outra. Então a gente nunca deve desanimar. A gente nunca deve largar a mão do que pretende fazer. Então eu agradeço muito aos nobres vereadores de Alumínio, esta oportunidade de falar para a cidade, dizer que eu estou sempre à disposição para colaborar aqui com o Alumínio, com a Câmara Municipal. Se precisarem de mim para alguma coisa, algum evento, alguma conversa com jovens, enfim, eu venho, porque esta é uma das missões que Deus me deu. Falar para os meus próximos que é possível sim vencer, sempre com a graça de Deus. Muito obrigado. Boa noite. Na verdade, não é o senhor que tem que agradecer de nós darmos a oportunidade. Nós que temos que lhe agradecer de recebermos aí alguns minutos de sabedoria do senhor. Queria dizer que o senhor sempre será muito bem recebido aqui, né? Foi um prazer recebê-lo. E da mesma forma que o senhor disse que essa moção terá um local de destaque na sua residência, no seu gabinete, o senhor pode ter certeza também que a vossa presença nessa Casa de Leis também muda e ficará registrada na história de Alumínio. Então, muito, muito obrigado. Pediria a todos uma salva de palmas. Para a gente encerrar, a gente vai ter algumas fotos aqui. Solicito ao secretário vereador da delegacia que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Pois não, presidente. Doutor Alexandre. Presente. Raimundo Azevedo. Da delegacia, presente. Geraldo. Augusto Canto. Presente. Doutora Ana Paula. Presente. Beto. Presente. Eduardo Bosco. Renatinho. Da delegacia, presente também. Coloco em discussão a ata da 123ª sessão ordinária, realizada dia 15 de fevereiro de 2016. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovada a ata da 123ª sessão ordinária, realizada em 15 de fevereiro de 2016. Passamos agora à leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Anuncio o recebimento do projeto de lei número 1/2016-L, que dispõe sobre a denominação de locadouro público que especifica. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 25/2016, do senhor presidente, senhores vereadores. Requer a mesa, ouvido plenário, seja respeitado um minuto de silêncio e consignação em ata, de voto e pesar, pelo falecimento da senhora Virgínia Rodrigues do Amaral, ocorrido no dia 16 de fevereiro de 2016. Requer ainda seja dado conhecimento à família, transmitidas nossas condolências. Sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 16 de fevereiro de 2016, doutor Alexandre Amaral, vereador. Passamos então... Presidente. Pois não, vereador. Eu peço que seja respeitado também um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Luiz Normando Ribeiro de Lima. Passamos então a um minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Virgínia Rodrigues e do senhor Luiz Orlando, tal como requerido pelo vereador Augusto Canto.
solicita ao secretário que continue com a leitura dos requerimentos. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando o aumento populacional, gera a necessidade de criar novos meios de locomoção para a população do município, considerando que a criação da lei que regularize a atividade de mototáxi seria de grande valia para propiciar essa liberdade maior para escolher os meios pelos quais a população se locomove. Considerando ainda a existência de tal legislação, tiraria os mototaxistas da ilegalidade, garantindo um serviço regularizado, fiscalizado pelo Executivo, com exigência de qualidade e prestação de serviços, seguindo normas técnicas de segurança. Considerando tal ato, também iria fomentar a criação de novos empregos em nosso município. Considerando que projetos dessa natureza são de iniciativa do Poder Executivo, é que requeira mesmo, ouvido plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. A possibilidade do Executivo Municipal encaminhar projeto de lei dispondo sobre a atividade de mototáxi em nosso município. 2. Se positivo, quando será encaminhado a esta Casa de Leis? 3. Se negativo, quais os motivos que impedem essa iniciativa? Sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva. 12 de fevereiro de 2016, doutora Ana Paula Neto Marchetti, vereadora. Peço para discutir. Pois não, vereadora, 5 minutos com a parte. Nós vimos, através desse requerimento, solicitar ao senhor prefeito que regularize essa situação através de uma legislação para que os mototaxistas possam trabalhar de forma regulamentar em nosso município. Nós já diversas vezes mandamos alguns requerimentos solicitando alguma legislação que nós, como Câmara, não podemos fazer. Então, a gente precisa que o prefeito faça, porque, neste caso, só pode partir do Executivo. Então, a gente pede que o senhor prefeito olhe para essas pessoas que precisam regularizar o seu trabalho e faça uma legislação para que os mototaxistas do nosso município possam ter regularidade no seu trabalho e possam estar aí gerando novos empregos no nosso município. São essas minhas considerações. Muito obrigada. Continua em discussão o requerimento 24/2016, autoria da vereadora doutora Ana Paula. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra. Solicito ao secretário vereador Eduardo Garcia que faça a votação nominal do requerimento 24/2016. Ramos Azevedo. Eduardo Garcia, aprova. Geraldo Atleta. Augusto Canto. Doutora Ana Paula. Aprova. Beto. Eduardo Bosco. Renatinho. Aprova. Requerimento 24/2016, aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que prossiga com a leitura dos requerimentos. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando as reclamações apresentadas diariamente dos munícipes que se dirigem a esta casa, solicitando providências quanto à demora no atendimento da Agência dos Correios na nossa cidade, considerando que a reclamação maior é a falta de caixas para atender toda essa demanda, considerando que os cidadãos estão reivindicando a possibilidade de estarem colocando em funcionamento mais caixas para atender de forma eficaz a população luminense, considerando que a situação está prejudicando muitos trabalhadores, mães com crianças de colo, estudantes, entre outros populares, é que requer mesmo, ouvido plenário, seja oficiado à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, solicitando em caráter de urgência a viabilização e implantação de mais caixas, tornando o atendimento mais eficiente. Sala de sessões plenária, vereador Orlando Silva, 16 de fevereiro de 2016, Renatinho Atanabe, vereador. Requerimento 27 de 2016, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que vários munícipes, quase que diariamente, vêm a esta Casa de Leis buscar informações sobre a utilização de quadra da Escola Municipal João de Almeida, no bairro Tararé, considerando que, por algum motivo, a utilização foi suspensa, considerando que a referida quadra serve de lazer para as pessoas que residem próximo a ela, requer a mesa, ouvido plenário, seja oficiado, excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Poderá o Poder Executivo, através do departamento responsável da Prefeitura, viabilizar a utilização da referida quadra? 2. Em caso positivo, existe previsão para começar a utilização do espaço? 3. Em caso negativo, quais os motivos que impedem a utilização? Sala de sessões plenária, vereador Orlando Silva, 16 de fevereiro de 2016, Renatinho Atanabe, vereador. Requerimento 28, 2016. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando que a estrada municipal Jaziel Ferreira do Prado constitui importante via de acesso aos bairros de Tararé, Alto Tararé, Areia Branca, Carafá e outros. Importância esta decorrente de se tratar de única via de interligação desses bairros à região do município como um todo.
Considerando que tal via é relativamente sinuosa, com grande movimentação de veículos, ônibus, caminhões e pedestres, com aumento aos finais de semana e, por conta disso, não raras vezes são vistos acidentes por ali. Considerando que a referida estrada está cheia de buracos, além de possuir em sua malha viária como um todo várias imperfeições e dessa forma pondo em risco a vida e a segurança dos usuários dessas diariamente, é que requer a mesa, ouvido plenário, seja oficiado expedido ofício ciente do senhor prefeito municipal solicitando as seguintes informações. 1. A prefeitura tem previsão de quando irá recapear a estrada municipal em tela? 2. Se não há previsão, qual o motivo? Sala de sessões plenário, vereador Orlando Silva, 18 de fevereiro de 2016, Renatinho Watanabe, vereador. Requerimento 29 de 2016. Senhor presidente, senhores vereadores. 2 são as reclamações contra a Sabesp, oriundas de munícipes da nossa cidade. A primeira delas é feita pelo senhor Ronaldo Marques e trata da falta de abastecimento por 5 dias e pelo péssimo estado da água quando o restabelecimento do fornecimento da água. A segunda reclamação nos é ofertada pela munícipe Anne Caroline, na qual demonstra o desperdício de água que vaza ininterruptamente da caixa d'água da empresa. Ambos os fatos referem-se ao bairro do Alto Tararé, onde a falta de água e a má qualidade da mesma vem se repetindo. Diante disso é que requer a mesa, ouvido plenário, seja oficiada a concessionária a fim de que nos informe. A. Explicar os motivos técnicos da interrupção de água no bairro do Alto Tararé. B. Informar por quais motivos a água, quando restabelecida o abastecimento, encontrava-se em péssimo estado. C. Informar se a população foi comunicada da interrupção de abastecimento e se foi cumprido o cronograma para restabelecer o abastecimento. D. Informar o motivo do vazamento da caixa d'água e do consequente desperdício. E. Quais ações a empresa realizará de modo que não se repita os fatos ocorridos, quais sejam péssima qualidade da água e desperdício. F. Encaminhar via deste ao prefeito que, acusando o recebimento, deverá nos informar se pretende advertir a concessionária. Sala de sessões plenário, vereador Orlando Silva, alumínio 18 de fevereiro de 2016, Eduardo da Delegacia, vereador, doutora Ana Paula Neto Marquete, vereadora, anexo as fotos que retiramos aí das denúncias oriundas das redes sociais. Peço para discutir. Pois não, vereadora, 5 minutos com a parte. Esse requerimento é de suma importância, mesmo porque nós já conversamos sobre isso, inclusive numa audiência pública que teve aqui. Nós saímos daqui da audiência e fomos até a casa de uma munícipe lá no Alto de Tararé, verificar essa questão da água barrenta, cor de barro. E aí o que acontece? Naquela ocasião, a Sabesp falou que ia colocar um aparelho, fazer a ligação de um aparelho, e que essa situação estaria resolvida. Ficou resolvida por alguns meses, mas a gente viu que agora voltou a reincidência. Novamente a água está barrenta e novamente está tendo esse desperdício de água. Então, a gente pede que a Sabesp tenha um respeito com o consumidor, porque isso já é uma situação que já vem sendo falada aqui nessa Câmara diversas vezes e está se voltando a repetir. Então, nós daqui a pouco vamos ter que fazer outra audiência pública. E nós, quando conversamos com o superintendente, vários vereadores aqui participaram, ele nos disse que estaria em cima dessas situações para que isso não acontecesse novamente. E a gente está vendo que isso está acontecendo de novo. Então, a gente pede uma atenção aí, nós vamos conversar, ver se o superintendente vem neste mês aqui para nós fazermos uma reunião com ele, mas também falar com o senhor prefeito, porque até hoje a concessionária, a Sabesp, não recebeu multa nenhuma. Então, se ela faz ou ela não é multada. E nós precisamos que o senhor prefeito multe e cobre, porque cabe a ele fazer essa cobrança. Então, eu tenho certeza que todos os vereadores aqui estarão empenhados nisso, e a gente espera que essa providência seja rápida, porque, afinal de contas, nós tivemos aí tempos de seca, e agora esse desperdício de água vazando, e quando vai ao fornecimento, água barrenta. Então, nós pedimos aí providência urgente, aí parabenizando o vereador Eduardo da Delegacia pelo requerimento, em conjunto comigo, e vamos lutar, né, vereador, para que a gente consiga mudar essa situação. Peço ao prefeito, então, uma atenção especial nesse caso. São essas minhas considerações. Muito obrigada. Continua em discussão o requerimento 29 de 2016, autoria da vereadora Ana Paula e vereador Eduardo da Delegacia.
Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação o requerimento 29/2016, solicitando ao secretário, por gentileza, faça a votação nominal do mesmo. Raimundo Azevedo. Eduardo Legacia, aprova. Geraldo Atleta. Augusto Canto. Turana Paula. Aprovo. Beto. Renatinho. Aprova. Eduardo Bosco. Requerimento 29/2016, aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que prossiga com a leitura. Requerimento 30/2016, senhor presidente, senhores vereadores. Durante essa semana, recebi vários munícipes reclamando da situação em que se encontra o Departamento de Saúde do nosso município. Os relatos demonstram que, para a atual administração, a saúde não é prioridade, pois demonstram total desorganização e falta de planejamento. Uma munícipe relatou que esteve no pronto atendimento com forte dor renal, que precisou colher urina. Não tinha o recipiente adequado e, por esse motivo, precisou coletar o material em um copinho plástico. Outro relato de uma mãe é que, quando leva a sua filha para fazer tratamento dentário, precisa auxiliar o dentista, colocar luvas e ajudá-la, pois não tem nenhum auxiliar para fazer isso. A situação do local é precária, não tinha sequer papel toalha para o dentista enxugar as mãos. Outro relato de outra munícipe é que estava aguardando injeção anticonceptiva há 5 meses, que só essa semana pôde finalmente receber a dose. O banheiro do posto de saúde constantemente não tem papel higiênico. Ante o exposto, requeiro à mesa seja oficiado o senhor prefeito para que preste as seguintes informações. 1. É possível a contratação de auxiliar de dentista para que os munícipes possam ter um atendimento adequado? 2, se sim, quando? E 3, se não, por quê? 4. É possível que haja um planejamento para que o departamento se organize e, de uma vez por todas, solucione questões de tão fácil solução e que vem se arrastando por tanto tempo? 5, se sim, quando? 6, se não, por quê? Sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 18 de fevereiro de 2016, doutora Ana Paula Neto Marchetti, vereadora. Peço para discutir. Pois não, vereadora, 5 minutos com a parte. Essa questão da saúde, quem acompanha as sessões aqui, sabe que desde 2013 eu venho batendo nessa tecla. E eu não consigo entender o que o senhor Paulo Pimenta ainda está fazendo na saúde. Nós estamos aqui falando da situação. Isso aqui é uma situação de total falta de planejamento, de total organização. Como que pode uma mãe que leva seu filho ao dentista, ela ter que colocar luvas e auxiliá-la, porque não tem uma auxiliar para fazer isso? É uma criança, só a dentista não consegue, porque a criança se movimenta, etc. e tal. Precisa de uma auxiliar, não tem. A culpa não é do dentista, não. A dentista, coitada, está fazendo aquilo que ela pode. Está trabalhando da forma que ela consegue para tentar atender aquele que precisa. Mas como que pode, sendo que a gente tem requerido, desde 2013 aqui, se coloque uma auxiliar e até agora nada? A mãe tem que colocar luvas para auxiliar a dentista, para fazer o tratamento dentário. Aí a dentista vai enxugar as mãos, não tem papel toalha. Outro relato de uma munícipe, chegou com dor renal, no pronto atendimento, não tinha recipiente para ela realizar a coleta de urina. Pegaram um copinho de plástico de beber água para ela coletar a urina. Onde é que nós vamos parar? Não tem papel higiênico no banheiro. Você entendeu? Então, são coisas pequenas que não são caras. Isso é falta de organização. E a gente está falando isso há muito tempo. Eu não sei o que o senhor Paulo Pimenta está fazendo lá, e nem o senhor Valdir Tizeu, que não vê isso. Que é o prefeito da nossa cidade hoje, o senhor Valdir Tizeu. É ele que manda em tudo. Cadê a administração? Aí você pega, não tem papel toalha, não tem papel higiênico, não tem injeção anticonceptiva, não tem remédio. E aí se contrata uma empresa de médicos, que vai ganhar 194 mil por mês. E não se tem os materiais básicos para esses médicos que vão ser contratados trabalhar. Porque quem tem que fornecer o material é a prefeitura. E se contrata nesse absurdo a 194 mil, enquanto que um médico concursado ganha R$ 3.500.
Olha que situação. Enquanto um médico que vem prestar seu serviço com dedicação, ganha R$ 3.500. Hoje eu soube que houve um pedido de demissão de um médico muito bom que vinha prestando serviço aqui no posto de saúde. É lógico que o médico não vai ficar. Ele está num lugar que ele não tem material para trabalhar. Ele está num lugar que ele não é valorizado. E que se valoriza aqueles que vêm de empresa terceirizada? Como que nós vamos garantir uma qualidade decente de saúde no nosso município? O que eu não entendo é que a gente fala e não é ouvida. Entendeu? Essa licitação de médicos, um absurdo. Na primeira fase, a empresa que foi a primeira classificada, ela ia prestar o serviço por R$ 157.500. O senhor Paulo Pimenta levou o processo à conclusão, ficou com o processo lá semanas, refez, voltou à licitação, e aquela que era de R$ 157.500 passou a ser R$ 194.000. E aquela que tinha sido a primeira classificada não quis mais fazer. Como que vocês me explicam isso, gente? Ela ia fazer por R$ 157.500 e por R$ 194.000 ganhou outra e ela desistiu. Estranho, né? Então, eu acho assim, passou da hora da administração tomar o pé dessa situação e cuidar da saúde do nosso município. Não estão dando prioridade à saúde dos aluminenses. E é isso, senhor prefeito, que a gente espera. Quantas vezes mais nós vamos precisar reclamar da saúde aqui? Desde 2013 falando e nada acontece. Respeita os munícipes que votaram no senhor e que precisam de atendimento médico. Eles precisam do posto de saúde, eles precisam do pronto atendimento. São essas minhas considerações. Muito obrigada. Continua a discussão, requerimento número 30, 2016, da autoria da vereadora doutora Ana Paula. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação nominal. Solicitar ao secretário que faça a votação nominal com o voto já de aprovado do vereador Raimundo. Raimundo Azevedo. Darley Garcia, aprova. Geraldo Atleta. Augusto Canto. Doutora Ana Paula. Aprova. Beto. Eduardo Bosco. Renatinho. Aprova. Requerimento número 30, 2016, aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que prossiga com a leitura do requerimento. Requerimento 31, 2016, senhor presidente, senhores vereadores. Nesta quarta-feira, dia 16 de fevereiro, fui até o bairro do Itararé, na rua sem denominação 3, localizado em uma travessa da rua José Nicolau de Moraes. A denominação da rua já foi objeto de requerimento enviado ao prefeito na última sessão. E esta vereadora também já propôs, nesta casa, projeto de lei para solucionar o problema. A situação do local é complicada, pois cada um dos moradores tem um endereço, quando, na verdade, a rua sequer tem denominação. Outro problema nesse local é ainda um poste de iluminação pública que está localizado no meio da rua, que não permite que caminhões ou caminhonetes passem pelo local. A moradora que reside no final da rua, que é sem saída, não consegue receber material de construção, porque o poste impede a passagem do caminhão. Assim, é necessário que seja alterada a localização do poste, pois onde está instalado atualmente prejudica demasiadamente os moradores. Necessário ainda que seja instalado mais um poste de iluminação pública no final da rua e rede de energia para atender novos moradores. Ante aos fatos, requer a mesa do plenário seja oficiado o senhor prefeito para que preste as seguintes informações. 1. É possível a remoção do poste de iluminação no meio da rua e recolocação na lateral onde deveria ser de fato estar instalado? 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? 4. É possível a instalação de mais um poste de iluminação pública para extensão de rede, com finalidade de atender novos moradores que estão residindo no local? Sala de sessões, 19 de fevereiro de 2016. Doutora Ana Paula Neto Marchetti, vereadora. Peço para discutir. Pois não, vereadora, 5 minutos com a parte. Essa situação de denominação de ruas, nós já discutimos, inclusive, na sessão passada, e foi feito aqui pelo vereador Eduardo da Delegacia vários projetos denominando ruas. E depois o senhor prefeito disse que nós, vereadores, não poderemos mais denominar. Então, eu espero que... Eu fiz o projeto de lei, espero que o senhor prefeito
acate, porque, afinal de contas, todas as vezes houve denominação de ruas aqui, que partiu do Legislativo, e nós estamos vendo a cidade com vários desses problemas. Ou seja, a rua não tem denominação, aí na conta de água consta um nome, na conta de energia consta outro, mas, na verdade, na prefeitura não existe denominação de rua. Então, a gente espera que ele acate esse projeto, porque nós precisamos resolver essa situação. A outra situação foi aqui, conforme lido, é um poste de iluminação pública que está no meio da rua. Então, as famílias não têm como receber material de construção, não têm como passar carro. Então, a gente pede que seja feita a remoção e instalação no local correto, e também que seja instalado um outro poste mais próximo para levar energia aos moradores. Então, a gente pede que o senhor prefeito atenda essa reivindicação, porque vai estar aí resolvendo o problema dos moradores que precisam, né, que esse poste seja retirado e que a rua receba um nome para que eles possam identificar, receber correspondência, para que tenham uma vida realmente melhor. São essas minhas considerações. Muito obrigada. Continua a discussão, requerimento 31/2016. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação nominal. Solicito ao secretário que a faça. Raimundo Azevedo. Eduardo Legacia, aprova. Geraldo Atleta. Augusto Canto. Doutora Ana Paula. Aprovo. Beto. Eduardo Bosco. Eduardo Bosco. Renatinho. Requerimento 31, aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que prossiga com a leitura dos requerimentos. Requerimento 32, 2016. Senhor presidente, senhores vereadores. Nesta quarta-feira, dia 16/2, fui até o bairro do Carafá, a pedido dos moradores, verificar a situação da estrada. Logo após o Santino, sentido Carafá, encontramos a estrada em uma situação muito ruim, conforme fotos em anexo. Os moradores do local temem a situação, pois já ocorreram vários acidentes e, além disso, constantemente precisam ajudar a desencalhar os carros que por ali passam, pois a água brota de minas e invade a estrada, fazendo com que a lama e a água ininterruptamente tomem conta da estrada. Em um ponto acima, a situação era a mesma, mas a prefeitura, na época, instalou uma caixa para captar a água e, através de tubos, canalizou e solucionou o problema. O mesmo teria que ser feito nesse ponto para que definitivamente a situação fosse resolvida. O trecho é pequeno, não seriam utilizados muitos tubos. Pelo que percebi, seria uma obra rápida de baixo custo, bastando para solucionar o problema, boa vontade e atitude. No entanto, o problema se alastra há tempos. Os moradores já não sabem o que fazer, pois já reclamaram diversas vezes na prefeitura e, quando a máquina vai até o local, o serviço não é feito adequadamente, faz com que a área afetada fique ainda maior. Assim, está evidente que o serviço, se não for prestado de forma adequada, os moradores e todos os munícipes que se utilizam daquela estrada ficarão sofrendo com a situação. Importante ressaltar que, em dias de chuvas, o ônibus não consegue passar no local. Antes exposto, requer a mesa do plenário seja oficiado, senhor prefeito, para que preste as seguintes informações. 1. Há a possibilidade de canalizar as águas que minam do solo através de tubos e resolver de uma vez por todas o problema daquela região? 2. Sim, quando, se não por quê? Sala de sessões, plenário, vereador Dano Silva, 19 de fevereiro de 2016, doutora Ana Paula Neto Marchetti, vereadora. Peço para discutir. Pois não, vereadora, 5 minutos com a parte. Essa situação, ela fica na estrada sentido Carafá, logo depois do Santino. O que acontece? Ali tem várias minas que brotam da água, brotam a água das minas e escorrem e faz com que fique aquela lameira no meio da estrada. Então, ali prejudica a passagem de ônibus. Quando chove muito, o ônibus não passa. Só que é uma situação fácil de ser resolvida. Inclusive, a prefeitura, tempos atrás, já fez, num ponto acima, uma forma que melhorou muito a situação. Eles fizeram uma caixa para captar aquela água, passaram um tubo por baixo da estrada e resolveram o problema. Só que ali, neste ponto, ainda não foi feito isso. Então, o que acontece? Não adianta o departamento ficar mandando a máquina ir lá, passar a máquina, se não captar essa água. Vai continuar do mesmo jeito. E é uma situação que perdura há muito tempo. Quando chove, não passa ônibus. E é uma situação fácil de ser resolvida.
Não é uma coisa de alto custo se passar um tubo num trecho pequeno da estrada, fazer uma caixa para que possa captar essa água. Então, o que eu acho que tem? Eu acho que tem que ter o seguinte, boa vontade e atitude. Né? Então, se tiver boa vontade e atitude, o senhor prefeito mandar que o departamento vá lá e faça, não é uma obra que vai ter um alto custo. E essas pessoas estão sendo prejudicadas. É ônibus que não vai, crianças que não podem vir para a escola. Então, a gente pede que essa situação seja solucionada de uma vez por todas. Não adianta mandar a máquina lá e passar a máquina, porque a situação vai continuar. Eu fui no local, as fotos estão aqui anexas, e o ano passado, acho que foi por volta de junho, eu passei essa situação aqui no telão. E essa situação continua do mesmo jeito. Aquela lameira, chega ao cúmulo de quando está com muita lama, eles tentaram entrar quase que dentro da casa do pessoal que mora ali, num espaço, para conseguir passar. Só que agora, como está minando muita água, nem ali eles têm condições de passar. Então, eu peço aí ao senhor prefeito que dê uma atenção, né, porque muita gente se utiliza dessa estrada que vai para o Carafá, os ônibus passam, trazem crianças para a escola. Então, que ele dê uma atenção e faça o serviço de forma correta. Não adianta passar máquina se não fizer essa captação da água e colocar a tubulação ali no local. São essas minhas considerações. Termino a minha fala pedindo aí que seja feita, que seja tomada uma atitude, que tenha-se boa vontade e se resolva o problema. São essas minhas considerações. Muito obrigada. Continua em discussão o requerimento 32 de 2006, autoria da vereadora doutora Ana Paula. Em discussão. É um vereador querendo fazer uso da palavra. Solicito ao secretário que faça a votação nominal do requerimento. Raimundo Azevedo. Eduardo Legacia, aprova. Geraldo Atleta. Augusto Canto. Doutora Ana Paula. Aprovo. Beto. Eduardo Bosco. Renatinho. Aprova. Requerimento 32 de 2016, aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que prossiga com a leitura dos requerimentos. Requerimento 33 de 2016. Excelente senhor presidente, senhores vereadores. A cidade está precisando de cuidados. Em vários pontos, a cidade, os buracos são muitos, o risco de acidente iminente. Encontramos pontos críticos, conforme as fotos em anexo, que precisam de uma manutenção urgente, pois, caso contrário, poderão ocorrer vários acidentes. Na rua Vereador Hélio Vanderlei, o buraco está no meio da curva e os veículos, para desviarem, precisam invadir a pista contrária. Na estrada Aurora Coelho Serione, conhecida como estrada de desvio, a situação é a mesma, o buraco é grande, para desviar os motoristas precisam ir para a pista contrária, que pode causar acidentes. Na estrada Jaziel do Prado Ferreira, também é a mesma situação, conforme fotos em anexo. Os buracos são grandes e a pista é bem sinuosa. A situação também é complicada na Avenida Santiago. A rua está com várias valetas que foram abertas e que até agora não receberam manutenção e reposição asfáltica. Ante o exposto, requer a mesa do plenário seja oficiado o excelente senhor prefeito para que preste as seguintes informações. 1. Há a possibilidade de fazer a manutenção e realizar a operação tapa-buraco nos endereços acima relacionados? 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? Segue anexo as fotografias. Sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva. Doutora Ana Paula Neto Marchetti, vereadora. Peço para discutir. Pois não, vereadora, 5 minutos com a parte. Essa questão dos buracos na cidade, nós também já discutimos na sessão passada e em várias outras sessões. Só que eu peço uma atenção especial para esses buracos que eu estou falando aqui, porque o que acontece? Eles estão localizados em pontos que o condutor do veículo ele tem que invadir a pista contrária, porque eles são buracos grandes, e a hora que ele invade a pista contrária, ele está sujeito a um acidente. Então, nós temos um buraco grande ali na estrada Hélio Vanderlei Neto, que a hora que você vai descer, logo que você veio da estrada Horácio Lourenço, você vira à direita, descendo a vereadora Hélio Vanderlei Neto, logo na curva, uma curva grande que tem ali, tem um buraco no